do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos evangelhos nós temos duas genealogias de Jesus, a de Mateus e a de Lucas. São diferentes e, na verdade, não são propriamente um relato histórico, embora deva haver história ali também, mas pela intenção dos autores, como se percebe, o que existe é uma teologia, é uma mensagem que se procura passar através dessa genealogia. A parte uma questão da historicidade. É claro que os povos antigos tinham a genealogia como uma coisa muito importante e se poderia olhar de uma outra maneira, mas aqui não é o mais importante, porque não era essa a intenção de Mateus ao fazer a genealogia. O que ele mostra e faz questão de colocar no começo é que é a origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Em Lucas, vemos que a genealogia não começa em Abraão, mas começa em Adão. Então, há uma mensagem por trás disso. Mas aqui a preocupação de São Mateus, então, de mostrar que Jesus é descendente de Abraão e descendente de Davi. Por que isso? Porque ele quer demonstrar que não houve uma ruptura na história, que não existe a história do povo de Israel e a história ficou de lado aqui e começou a história de Jesus. Ele quer mostrar que Jesus está na continuidade da história da salvação. E mais do que isso, ele quer mostrar que Jesus não é só a continuidade, como se fosse mais um capítulo, mas ele é o desfecho. Ele quer dizer que tudo foi preparado para chegar até Jesus. Então é a maneira de mostrar essa continuidade da história da revelação. Quando nós queremos demonstrar que alguém tem
parentesco com outra pessoa, o ponto de partida é descobrir um ascendente comum. É preciso que algum bisavô, tataravô meu, por exemplo, seja parente dessa outra pessoa também, seja ascendente dele também. Então, se tem um tronco comum, a gente pode dizer que nós somos, então, da mesma descendência, ou que temos parentesco. Então, é isso que se procura mostrar. A história da revelação do povo de Israel não acabou, não foi interrompida, mas chegou até aqui. Nesta genealogia, então, se mostra a mensagem de que Jesus é descendente de Davi, descendente de Abraão. Os nomes colocados, até uma parte, podem ter sido retirados da própria Sagrada Escritura, como no livro das Crônicas, a gente consegue descobrir o primeiro livro das Crônicas, por exemplo, outros textos também. Mas se percebe que, os estudiosos percebem que tem alguns nomes que faltaram na descendência, pelo menos quando se trata de reis. E tudo indica que a preocupação de São Mateus era fixar esse número de 14 gerações, como diz no final. 14 gerações desde Abraão até Davi, de Davi até o exílio na Babilônia, mais 14, e do exílio na Babilônia até Cristo, mais 14. Há significado, não podemos nos deter nisso, há várias hipóteses, mas alguns estudiosos acham que o número 14 é resultante do número de letras que compõem o nome de Davi. É uma possibilidade, alguns autores dizem isso, mas existem outros que discordam. Em todo caso, parece claro que Mateus tinha a intenção certa de que fosse esse número 14, dentre esses períodos que ele separou aqui. Um outro detalhe muito importante, e penso que é nesse que eu gostaria de me deter um pouquinho mais, com um pouquinho mais de atenção, é o fato das mulheres que aparecem na narrativa. Porque a genealogia é sempre a partir do nome de homens, de um homem que gerou outro, que gerou outro, que gerou outro. Aparece o nome de 4 mulheres, a presença de 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias. É assim que é chamado no texto, a mulher de Urias, Betsabeia, ou Betsabé. É surpreendente que tenha aparecido esses nomes aqui. Não são nomes de mulheres famosas, conhecidas, como Sara, como Rebeca, como Raquel. Mas as mulheres aqui mencionadas, elas têm em comum o fato de terem entrado nesta genealogia como mães na trama da transmissão da promessa divina de uma maneira surpreendente e inesperada. A gente pode recordar vendo o texto aqui. Então diz lá, Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Então Tamar era a mãe. Depois, um pouquinho mais adiante, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Raabe era a mãe. Depois, um pouquinho adiante, Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Ruth, sim, essa é um pouco mais conhecida, porque tem o livro de Ruth. E depois, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Então, é a mãe de Salomão. Aqui não menciona o nome, mas é Betsabeia. Então, são 4 mães. A história dessas mães é estranha, um pouco estranha. Cada uma tem uma particularidade. Tamar, aparece no livro do Gênesis 38, de 1 a 30, forçou Judá a torná-la mãe. Raabe era uma mulher pagã, prostituta de Jericó, que favoreceu a ocupação da cidade pelas tribos de Israel e passou a fazer parte deste povo. Então, favoreceu o povo de Israel. Juízes 2, 1 a 21. Ruth, do livro de Ruth, é aquela mulher do povo de Moabe que teve a feliz sorte de tornar-se antepassada de Davi. Betsabeia, a mulher de Urias, torna-se mulher de Davi
e, portanto, mãe de Salomão, através de um episódio que nós conhecemos, um episódio triste, obscuro, de adultério e de homicídio. Segundo o livro de Samuel, capítulos 11 a 12. Capítulo 11 e 12. Então, são mães, e são mães que entraram com uma história assim meio... Entraram, portanto, como coadjuvantes, mas em histórias inusitadas, até de uma maneira inesperada. E isso nos leva, claro, percebe-se aqui o quanto o projeto de Deus parece não depender das forças humanas e a história humana poder contribuir com o projeto de Deus, independentemente das situações da vida, vamos dizer assim, da capacidade, da qualidade das pessoas. Mas existe uma outra mãe que aparece, e essa outra mãe aparece também de maneira inusitada, surpreendente, que é Maria. No final, a genealogia que deveria convergir para o nome de um homem para dizer Jacó gerou José, José gerou Jesus, não. Parece que é uma lista toda preparada para dizer uma coisa e quando chega na hora final não diz. Ela é quebrada. Mas vai dizer, então Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Se as outras mulheres apareceram para dizer, fulano, filho de fulana, onde a mulher aparece ali como a mãe de uma maneira meio coadjuvante, aqui quem se torna coadjuvante é José. José, esposo de Maria. Quem é José? É o pai de Jesus? Não, é o esposo de Maria. É o esposo da mãe de Jesus. Então, com isso, Mateus mostra que há a descendência de Abraão e de Davi, mas, ao mesmo tempo, mostra o inusitado de Deus, que agora traz a salvação ao seu povo, não através de geração humana, mas de uma concepção por obra do Espírito Santo. José oferece a descendência a Jesus, de Davi e de Abraão? Sim, porque ele era descendente, mas como pai adotivo, porque ele era esposo da mãe de Jesus, que era chamado Cristo. Rezemos. Ó Deus, Criador e Redentor do gênero humano, quisestes que o vosso Verbo se encarnasse no seio da Virgem. Sede favorável à nossa súplica, para que o vosso Filho unigênito, tendo recebido nossa humanidade, nos faça participar da sua vida divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.